O que é que vem na tua mente quando eu te falo a palavra prova? O que é que vem na tua mente quando eu te falo a palavra processo? O que é que vem na tua mente quando eu te falo a palavra promessa? Eu queria te convidar para ler um texto, Gênesis capítulo 22, e a partir dessa leitura eu queria falar com você sobre esses 3 pontos, essas 3 palavras: prova, processo, promessa. Vamos junto? Como eu te falei, esse é um convite a uma leitura da Bíblia, e a partir dessa leitura a gente vai fazer uma análise dessa passagem, do que Deus quer nos comunicar e do que Ele comunicou para Abraão nela também. Então corre lá, dá um pause aqui no vídeo, corre lá, pega a tua Bíblia, depois você volta, a gente tá aqui para ler junto. Vou esperar você, dá o pause aí. Retomando aqui, acredito que você já tá com a Bíblia, mas se não conseguiu pegar, se não tem uma Bíblia, se é a única Bíblia que você tem tá no celular e daí você não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, sem problemas, eu vou ler aqui para você o texto, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Se a gente continuar essa leitura, a gente vai ver que quando eles chegam lá no local, Abraão arruma um altar, coloca a lenha e ele deita Isaque sobre a lenha. E no momento que ele levanta a faca para cortar Isaque, o sacrifício, o Senhor chama Abraão e o Senhor literalmente provê para si um cordeiro. Onde é que eu quero chegar com essa leitura aqui, gente? O que é que eu quero transmitir hoje aqui? O que é que a gente pode refletir acima disso? Deus não nos coloca na prova para nos dar uma promessa, uma bênção. Deus também não nos coloca na prova para tirar de nós a bênção. Deus nos coloca na prova para conhecer quem somos e entender o que é que temos no nosso coração. Vou repetir isso para você entender melhor. Quando Deus coloca um homem na prova, o objetivo dele não é dar algo a você. Tipo assim, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta no final. Deus não é esse tipo de pai. Isso não significa que ele não vai te dar no final, mas isso significa que independente da prova, ele pode te dar uma bênção. Deus não é tipo assim, você tem que fazer para poder merecer. A bênção dele não é sobre o nosso merecimento, sabe? Deus também não nos coloca na prova para tirar a bênção de nós. Ele não queria tirar Isaque de Abraão, ele não queria arrancar o filho da promessa do pai. Abraão era um homem de fé. E o texto dado, o título dado é Deus põe Abraão à prova. E nessa prova de Abraão, o conhecer do coração de Abraão não apenas aponta para Abraão, mas aponta também para Isaque. De algum modo, nesse dia, Isaque conheceu Deus de um jeito diferente. O que é que eu tô querendo te fazer entender? Onde é que eu tô querendo te fazer chegar? Quando nós nos aproximamos de Deus e nos aperfeiçoamos para ser exatamente quem Ele deseja que nós sejamos, as pessoas que são ao nosso redor, elas também são impactadas por esse evangelho. É isso que eu chamo de conhecer e revelar. À medida que a gente conhece mais a Deus, à medida que a gente se aproxima mais dele, a gente revela ele para quem está ao nosso redor.
Abraão revelou Deus para Isaac nesse dia. Meu filho, estou te dando um exemplo como pai. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Eu amo a Deus acima de você. Te amo muito, filhão. Mas eu amo mais o meu Deus. Abraão ali estava dando um testemunho para os seus servos. Eu não preciso de um cordeiro, porque Deus proveu o cordeiro para si. Estou levando só lenha e fogo. Mas eu vou voltar depois de ter sacrificado, porque eu sei que Deus fará aparecer o cordeiro. É Deus quem provê. O que eu dou para Ele, é Ele quem provê. Aprendam isso, céus. O que você dá para Deus é Deus que provê. Nada veio de você. Porque, como eu falei, é tudo graça. Então, Deus não nos coloca na prova para nos dar, nem para nos tirar. Deus nos coloca na prova para nos conhecer e para se revelar. Em nós, para nós e através de nós. Eu vou falar uma frase aqui que é um jargão, mas ela é a que vem na minha mente e no meu coração agora. Eu de verdade não sei pelo que você está passando, mas eu queria dizer para você que independente da prova, independente do processo, independente da promessa, Deus quer ser mais próximo de você, ser íntimo. Deus quer ser íntimo. E essa intimidade que você terá com Deus fará com que outras pessoas o conheçam. Fará com que através de você ele se revele para outras pessoas. Nem tudo é sobre bênção, gente. Nem tudo é sobre conseguir ganhar algo. A maior conquista de um filho de Deus, eu diria que é ser parecido com ele. Só que a gente ainda não entendeu isso. A gente ainda acha que conquista, que vitória, que sucesso é ter uma bênção na mão e poder usufruir dela. Mas a maior bênção de todos os tempos é a presença de Deus. E isso a gente conquista na intimidade com Ele. Mais uma vez eu repito. Eu não sei pelo que você está passando. Mas não acho que foi o diabo te testando ou querendo te fazer sofrer. Nem acho que é sobre pecado que você cometeu, ainda que alguém tenha dito isso pra você. Não é sobre pecado, nem é sobre o diabo. Ele não tem culpa de tudo. Deus quer que você chegue a um outro nível. Deus quer que pessoas o conheçam através da tua vida. E para isso você precisa ter um testemunho. E para isso, Deus precisa de pôr à prova. Medita nisso, reflete nisso. Que Deus te abençoe.